Bom, pessoal, no vídeo de hoje você vai, nós vamos ver aqui como é que podemos saber se esses capacitores usados aqui em ventilador de teto também são usados em motores, né? Motores para portão elétrico, para automatizar portão e outros tipos também de equipamentos que eles servem para dar partida nesses motores, porque esses motores são um tipo de motores que, ao serem acionados, eles não conseguem partir sozinho, então eles precisam de um capacitor desse aqui, né? Então, como podemos saber se um capacitor desse está bom ou não para ser utilizado? Como é que podemos medir caso você vá trocar e trabalha, né, ou quer fazer um serviço aí de instalar um ventilador de teto, ou então de trocar um capacitor desse aqui, que é um capacitor duplo, né? São três fios aqui, que são dois capacitores que ficam em série, e esse daqui tem um, e mais esse daqui também. Então, já sabemos que o capacitor ele armazena carga elétrica, né? E essas cargas, elas são armazenadas e elas são medidas pela grandeza que se chama capacitância. Então, para fazer isso, nós temos que utilizar o multímetro. Agora, se para saber se um capacitor desse tá deixando armazenar corrente, né, dentro dele, nós poderíamos usar também a escala de ohms na escala de bit. Porém, deixa eu pegar só aqui, gente. Porém, eu não tenho capacitor nenhum aqui desse que está em curto, né? Quando um capacitor desse está em curto, ou quando um capacitor desse aqui ele tá carregado, se você colocar nessa escala, o multímetro nessa escala, você vai queimar o seu multímetro. Então, se um capacitor desse estiver carregado, o que é que você tem que fazer? Nenhum aqui está carregado, né? Você tem que descarregar, né? No caso desses capacitores aqui, eles não são polarizados, mas você tem que ter muito cuidado, porque você pode também tomar choque. Só a título de exemplo, eu vou carregar um capacitor desse. Bom, eu já fui na tomada, já carreguei um capacitor desse. Se eu fechar aqui o circuito dele, eu vou tomar um choque, né? E outra coisa é que esse capacitor aqui, como ele foi carregado na corrente alternada, não tem como você... ele descarrega tão rápido que não tem como você ver os valores aqui no multímetro, a não ser aquele capacitor polarizado, né? Então, como é que eu sei que esse capacitor está carregado? Eu carreguei ele em 110 volts, não podia carregar também 250 volts, e aí é que está o perigo, entendeu? Então, para a gente tirar a dúvida se a gente pode usar um multímetro na escala de BIP para saber se esse capacitor está bom, a gente tem que descarregar, senão ele vai descarregar a energia, a corrente pelo multímetro e vai acabar queimando o multímetro. Então, se a gente fazer assim, ó, não sei se vocês viram um estalinho, foi fraquinho, mas deu aqui. Então, o capacitor está totalmente descarregado, né? Sempre com capacitor é preciso ter cautela, porque você tira um capacitor da rede elétrica e não tem certeza se ele ainda está carregado, entendeu? No caso desses capacitores, a gente deixa os polarizados de placa elétrica, de placa eletrônica de lado e vamos trabalhar com isso. Porém, na verdade, para você saber se um capacitor ele está realmente bom,
E para você saber se você precisa trocar ele ou não, no caso de um ventilador, ventilador de mesa, ventilador de teto, como esses aqui que são usados nesses ventiladores de chão, né? Você pode fazer uso aqui da escala de capacitância. No caso, nos multímetros que já vem essa escala. Porque em muitos multímetros, no caso os multímetros antigos, não vem a escala de capacitância. Então, eu já vim aqui para a escala de capacitância e ela inicia nos nanofarads. Entendeu? Agora aí você se pergunta, mas como eu vou saber que o valor que ele está dando aqui é realmente o valor do capacitor ou é um valor abaixo? O negócio é o seguinte, quando o capacitor vai perdendo a potência, ou o ventilador vai perdendo a potência, vai girando mais devagar, ele pode estar com dois problemas. Ou ele está com problema na própria bobinagem dele, ou ele está com problema de arrasto, né, que tem alguma bucha, no caso dos ventiladores, o eixo está travando, no caso dos ventiladores de chão, ou ele está com problema no capacitor, né? O capacitor, quando ele vai perdendo a capacitância ou capacidade de se carregar, ele mostra um valor abaixo daquele que é o valor dele. Na verdade, ele nunca mostra o valor que é mostrado aqui no invólucro dele, entendeu? Ele sempre vai mostrar um valor aproximado. E o valor que tiver mais aproximado é o valor que é válido. Se tiver um valor que você vê que está muito abaixo daquele que é o valor de trabalho dele, é bom não utilizar mais e não usar esse capacitor. Esse capacitor aqui, eu não tenho aqui qual é na caixa dele, quanto é que ele tem de capacitância, né? Eu vou aqui novamente. Nunca na escala também, se você tem multímetro que mede capacitância, nunca na escala também meça a capacitância do capacitor sem você descarregar ele, porque senão você pode queimar, né? Então eu vou virar aqui para vocês poderem visualizar o valor e vamos ver. Eu não sei se realmente será o valor dele, porque eu acho que esse capacitor ele não está se carregando, ele não se carregou no máximo, né? Então a capacitância dele está fraca. Olha lá, eu tenho 3,3 microfarads. Pode ser que seja ou pode ser que não, né? Vamos deixar isso para lá que ele não está mostrando ali como é que se diz aqui, o número aqui já apagou. Eu tenho esse capacitor aqui, que é um capacitor até que eu vou trocar ele, né? E ele me mostra aqui, ó, se você dá para ver aí, ó. Como eles são dois capacitores, é um capacitor duplo, esses capacitores estão em séries, ele terá um fio comum aos capacitores e vai ter a passagem de corrente para um se carregar e o outro se carregar, entendeu? Isso aqui, no caso no ventilador de teto, isso aqui funciona como para fracionar a potência do ventilador de teto, né? Para ficar uma velocidade mais alta e uma velocidade mais baixa. Então aqui eu tenho 4,5 microfarads e 3 microfarads. Eu verifiquei que o ventilador da pessoa lá, ele no máximo, quando ele coloca lá, né, no dimmer no máximo, entendeu? Na marcha, né? No botão de marcha, é colocado no máximo, ele continua girando fraco. Então, ao retirar esse capacitor, se ele me mostra aqui que ele tem 4,5 microfarads e 3 microfarads, eu vou verificar aqui se é realmente isso. Então, eu vou pegar desse fio preto aqui que é
o fio comum aos dois capacitores. Você vê que tem um vermelho e um verde. O vermelho e o verde são as entradas dos capacitores. E o preto é o comum a eles. Então ele já está descarregado. Então eu posso trabalhar tranquilo aqui com ele. Ao colocar no preto e no vermelho, eu observo que eu tenho 2.6 microfarads. Aí, ó. Eu tenho essa variação 2.7, me mostrando que eu estou bem abaixo do valor que tinha que ser. No caso, um desses capacitores tem um valor de 3 microfarads. Eu estou bem abaixo disso. No caso aqui é o capacitor do fio vermelho. Eu estou medindo aqui, ó, do fio preto, que é o comum, para o fio vermelho, né? Então eu estou em 2.5 microfarads aqui. Nesse capacitor, 2.6 microfarad, estou bem abaixo dos 3 microfarads. Só um momento aqui. Agora eu vou medir, né? Eu vou medir aqui do verde para o preto. Eu tenho que ter 4.5 microfarads, que é o que diz o capacitor aqui maior, de maior capacitância, é o de 3.5, é o de 4.5 microfarads. E vocês observam que o multímetro ele tenta fazer uma leitura, ó. Entendeu? Ele fica indo da casa de nanofarad para microfarad e não consegue pegar o valor. Por quê? Isso mostra que o capacitor ele tá ruim, né? Ele tá ruim. O multímetro não consegue fazer a leitura. Eu tô aqui pegando do verde para o preto, né? Agora vamos pegar aqui do verde com vermelho, ver o que é que acontece. Olha lá, a mesma coisa. O multímetro fica tentando ler. Isso quer dizer o seguinte: se esse capacitor tivesse bom, tivesse com a sua máxima capacidade de se carregar, ele me daria uma leitura, entendeu? Uma leitura fixa que nem me deu aqui do preto aqui, ó, do preto para o vermelho, que é um dos capacitores, tá me dando 2.6. Esse poderia ser o de 4.5 microfarad, poderia também, que seria um valor que está abaixo, é isso que eu estou deduzindo. O menor valor que a gente tem aqui, o menor capacitor que a gente tem aqui é o de 3 microfarad, entendeu? O maior é de 4.5 microfarad. Esse valor de 2.6, ele pode ser a medida do capacitor de 4.5 microfarad, mostrando que esse capacitor está bem ruim, né? Já que o ventilador lá na potência máxima dele, onde você bota o botão no máximo, ele está girando bem fraco mesmo, está ventilando bem fraco mesmo. Então, a solução nesse caso é trocar o capacitor, né? Trocar o capacitor, no caso do ventilador é o que eu vou fazer, né? Ou de qualquer outro tipo de motor, de equipamento aí que utiliza esses tipos de capacitores. Agora eu tenho outros capacitores aqui também, eles estão descarregados. Vou fazer aqui a medição dele para ver se eles estão bons. E esses capacitores, eles têm aqui eles já são legíveis, né? Tem 3 microfarad. E a gente confere se ele realmente tem 3 microfarad. Aqui, ó.
bem abaixo, ó. E ele não está fazendo a leitura em microfarads. Deixa eu ver aqui. Ele está fazendo em nanofarads. 2.03 nanofarad. Não está fazendo em microfarads. Não sei se foi erro aqui do fabricante, mas o multímetro não erra, tá vendo? Tá 3.3 nanofarad. Não sei porquê, não sei explicar, né? Agora vamos a esse capacitor aqui, que você também vê que ele é legível. Ele é de 3.5 microfarads. Ó, 3.5 microfarads. Ele está dando 2.9. Ele está bem abaixo também do que precisaria. Entendeu? Quer dizer, o ventilador onde esse capacitor estava ligado já estava com velocidade deficiente. Já estava com velocidade deficiente. Então 3 microfarad. Então é isso, meu amigo aí, minha amiga que gosta de eletrônica, né? De elétrica. Vocês viram aqui como você pode saber se um capacitor desse está bom ou ruim, né? Para ser colocado no motor de ventilador de teto, ventilador de chão ou de portão eletrônico também, né? Apenas utilizando aqui o multímetro, que possui escala de capacitância, ou se você também tem o multímetro, o capacímetro, entendeu? Que é um medidor específico para isso, não é um multímetro, mas sim um unímetro, né? Só mede só uma coisa só, que é capacitância, e mede com mais precisão, porque aqui são, como é que se diz, é um equipamento para várias escalas, né? Multímetro, então ele não vai ter muita precisão. O equipamento específico para uma grandeza, ele tem muita precisão para medir aquela grandeza. Então só foi só isso. Eu espero que vocês tenham tirado proveito aqui da aulinha, né? Se você trabalha com isso, comente aí se foi de ajuda ter assistido aqui esse vídeo, tá bom? Deixe seus comentários, deixe seus likes e continue aqui assistindo aos vídeos do canal Eletroeletrônica. Até lá!